Eu sou Ismael Pereira, diretor da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, e nós estamos iniciando mais um Pod Humano, uma iniciativa de podcast da Cruz Vermelha, o primeiro do Brasil, nessa temática focada em desastres. Essa iniciativa ela surgiu como um dos meios para a gente conversar sobre a nossa experiência em 2024, gerenciando uma das maiores ações humanitárias no Rio Grande do Sul. Também foi uma das maiores que a gente teve num contexto brasileiro. Esse podcast ele faz parte de uma série onde a gente vai trazer profissionais muito diferentes, de áreas diferentes, levando em consideração que o desenvolvimento, né, o acontecimento de um desastre, ele é complexo e ele é multifacetado, então muitas áreas dentro do nosso setor produtivo e de serviços precisam ser coordenadas de maneira eficiente para que a gente tenha uma resposta eficiente e também uma recuperação. No primeiro episódio, a gente conversou com o Abner, CEO da Hopeful Brasil, uma startup que visa um trabalho muito dedicado à educação de desastres. E nesse segundo podcast a gente tem uma temática muito relevante para os dias mais contemporâneos, principalmente quando a gente trata da recuperação, não apenas o atendimento imediato, mas também o pós-desastres, que é a saúde mental e toda a parte de recuperação emocional das comunidades. Nesse sentido, a gente recebe hoje a Fernanda Oliveira, nossa psicóloga da Cruz Vermelha, para conversar um pouquinho sobre esse tema e eu vou deixar que ela se apresente. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Ismael, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em poder estar participando desse capítulo novo da Cruz Vermelha, porque eu acredito que seja um espaço da gente poder realmente atingir a audiência e poder estar mostrando um pouquinho de como é que tem sido o nosso trabalho. Então, me apresento, eu trabalho como psicóloga clínica, já faz mais de 10 anos, a minha formação é aqui na PUC, onde a gente está gravando nesse momento. Minha especialização é em terapia cognitivo-comportamental, em psicopedagogia clínica e institucional, e hoje eu venho me atualizando em terapias de esquemas. Eu sempre entendi que o meu trabalho dentro da psicologia teria alguns limites, algumas limitações, bem nesse atravessamento de questões sociais, econômicas, porque nem todo mundo tem acesso à psicoterapia. E foi aí então que eu pensei em entrar em algum trabalho voluntário, para a gente expandir possibilidade de trabalho mesmo dentro da área da psicologia e do que mais eu pudesse oferecer. E conheci a Cruz Vermelha há bastante tempo, nós já estamos juntos, né, com esses trabalhos tanto pontuais quanto específicos e contínuos, né, e hoje atuo com uma equipe incrível da educação e saúde, né, as gurias vêm trabalhando juntamente com uma equipe muito fortalecida, muito qualificada na parte de supervisão de estágios, os estagiários uns queridos, muito éticos, muito comprometidos com esse molho que a Cruz Vermelha tem de ser esse trabalho voltado à questão humanitária. Então fico muito feliz de estar aqui hoje presente conversando com vocês. Legal, obrigado, Fer. Acho que a gente se conheceu em 2018, não me recordo muito bem, né? Vai fechar, se eu não me engano, em agosto, por aí uns 7 anos, então, que a gente trabalha juntos. E na época, o nosso contexto de Cruz Vermelha era um contexto muito mais ambulatorial, né? Uma psicologia muito mais voltada para psicologia clínica. E muito recentemente, a gente teve um direcionamento da parte clínica para também a psicologia comunitária, uma psicologia focada em atendimentos de resposta a desastres, um trabalho muito amplo com comunidades. Queria saber como foi para ti essa entrada na Cruz Vermelha, primeiro num princípio clínico e aí essa troca, né? A gente sai desse contexto clínico e começa a se inserir em desastres e comunidades, saúde mental, apoio psicossocial. Como é que é a tua experiência de participar dessa troca e desse campo, né? Certamente muito rico, muito boa a tua pergunta, assim, porque, em princípio, conheci a Cruz Vermelha, um pouco antes disso, quando trabalhei, junto à universidade, ainda enquanto estudante de psicologia, em uma tragédia muito conhecida do povo gaúcho, que foi a tragédia da Boate Kiss, né, lá em 2013. Mas nos reencontramos em 2018 com essa proposta ambulatorial, e a gente sempre entendeu que não era o que a gente conseguia fazer no ambulatório não precisaria continuar só ali. A gente conseguiria também seguir ajudando as pessoas em outras perspectivas, em outros locais. E aí eu passei então também a me especializar, a me preparar para o atendimento de primeiros socorros psicológicos, de estar muito junto, né, sempre que necessário, sempre que existiu alguma demanda, a gente esteve presente. Então foi uma construção, no fim das contas. Por isso que a Cruz Vermelha ela tá na minha trajetória profissional, mas pessoal também, de autoconhecimento, da gente também poder estar expandindo a ideia de poder auxiliar para além da prática clínica fechada no consultório, né.
E dentro dessa experiência com as comunidades, principalmente 2024, claro, a gente trabalha com comunidade já há bastante tempo, mas 2024 ela tem uma singularidade pelo tamanho do desastre e pelo desafio que se colocou para a gente em diversas frentes, e uma delas a saúde mental. O que tu experienciou em 2024 e o que tu identificou nas comunidades que tu atendeste sobre o que estava se passando ali, como elas sentiam, como elas estavam compreendendo, absorvendo e às vezes sintomatizando ou não aquilo que diz respeito à sua experiência com as inundações, com os deslizamentos de terra, enfim. Olha a importância da gente ter se preparado todo esse tempo, né. Em 2024 estivemos sim em áreas críticas, em abrigos, tanto na capital quanto em cidades da região metropolitana. Nós estivemos com a nossa equipe toda lá no campus da Ubra Canoas, que foi um local que acolheu, cerca de 8.000 pessoas, cerca de 3.000 animaizinhos. A gente esteve lá no momento, logo pós-desastre, para a gente poder auxiliar nos primeiros socorros psicológicos, né, então a gente via muita coisa acontecendo. Eu lembro de experiências da gente poder ir resgatar as pessoas que saíam do helicóptero, então as pessoas estavam, molhadas, em choque, né, o sentimento, muito medo, muita culpa inclusive por ter sobrevivido, por não ter, dado atenção devida à mensagem que estava no WhatsApp de poder evacuar dos locais em que estavam. As pessoas estavam com um mix de emoções muito intensas, mas muito confusas ainda, e o nosso trabalho naquele momento foi realmente direcionar para o que elas estavam precisando. Então eu lembro que, outros voluntários junto comigo buscávamos então, aquecer essas pessoas, secar essas pessoas. Eu estive lá, no momento em que a gente identificou um senhor, que estava sentado, prostrado, enfim, fizemos o acolhimento, e ele era um senhor que tinha saído de sua casa para baixo d'água e não estava com as suas muletas. Então ele não tinha como fazer a locomoção para ir ao banheiro, para buscar um alimento que estava sendo oferecido, para poder ter o mínimo de dignidade ali. Então o nosso trabalho naquele momento foi buscar no campus da Ubra muletas para aquele senhor, né. Então o trabalho que a gente viveu ali, ele de novo, né, ele nos traz todo o que a gente tem de repertório da psicologia, mas também a importância desse trabalho humanitário, de buscar realmente entender o que as pessoas precisam naquele momento. E lá a gente identificou, né, muito medo, do que ia acontecer, medo de perder a própria vida, a vida de familiares, a vida dos seus animaizinhos que muitas vezes ficaram para trás, né. A gente sentiu esse sentimento de tristeza profunda, de ansiedade, de angústia, porque é aquilo, né, as pessoas não estavam, entendendo o que poderia acontecer, quais eram as previsões possíveis daquilo se reorganizar, então eram sentimentos que faziam muito sentido que as pessoas estivessem vivenciando. Assim como culpa, que por mais que a gente, trabalhe em cima de evitar que as pessoas mantenham para um luto daqui a pouco mais complicado, mais para frente, esses eram sentimentos que a gente viu muito e que a gente precisou, inclusive por essa preparação que já temos na nossa equipe, acolher e identificar para poder de fato ajudar naquele momento as pessoas, né. Tu trouxe acho que um ponto que para mim ele é muito caro dentro da saúde mental, dos primeiros socorros psicológicos, que ele difere um pouco do trabalho profissionalizado que a gente tem, como psicólogos, como psiquiatras, né, eh, que é no sentido de não um atendimento clínico, né, e que os primeiros socorros psicológicos eles também são, ações práticas, como ir buscar uma muleta. A busca pela muleta para apoiar, né, essa pessoa que tinha, restrição de mobilidade, enfim, esse senhor, isso também é construção de saúde mental. E aí, se tu pudesse falar rapidamente, assim, dessa diferença entre primeiros socorros psicológicos e saúde mental, já pensando também o que seria um trauma coletivo para um trauma individual, como a gente tem trabalhado essa transformação, né, da saúde mental muito clínica, que a gente já não trabalha mais esse preceito dentro da psicologia, assim, de uma maneira como antigamente era realizado, mas a própria intervenção individual dentro da saúde mental, levando em considerações a experiência do desastre a partir de 2024 também. Sim, é muito importante essa pergunta, assim, a gente tem, assim que sai primeiro eu sempre falo sobre essa preparação anterior, porque eu tive muitos colegas de profissão, muitos, pacientes da área que eu atendo que quiseram muito ajudar nesse momento,
né, quiseram ajudar, quiseram estar presentes, mas é isso, assim, muitas vezes a gente auxilia melhor, ajuda melhor em outras áreas que não a técnica, se a gente não tiver segurança em realizar essas intervenções. Os primeiros socorros psicológicos, eles se diferem da psicoterapia, né, justamente pelo ambiente em que a gente está. O que a gente quer nesse momento maior é proporcionar para aquela pessoa o mínimo de informação, de segurança, de o pouco de estabilidade que a gente consegue fornecer. E por isso que eu contei esse exemplo que me veio agora das muletas. A gente teve a ideia muitas vezes de entrar em contato com familiares para acalmar aquelas pessoas que a gente estava atendendo. Então, é um trabalho muito ativo, não necessariamente se precisa ser psicólogo, né, a gente teve muitos voluntários super sensíveis, porque o que a gente precisa é o pessoal de coração aberto, que esteja atento, que esteja presente, entendendo a realidade daquele momento, né. Então, acho que tu me fala sobre trauma coletivo, a gente sabe aqui nesse momento que eu tenho, pouca, para não dizer nenhuma experiência em podcasts, então eu trouxe algumas anotações para realmente poder estar contribuindo. E o trauma coletivo, ele é o impacto psicológico e emocional em grande escala, né, que vai estar afetando grupos de pessoas. Por isso que ele se difere de experiências de trauma individual, em que a pessoa daqui a pouco tem algo que vai impactá-la subjetivamente, que vai impactar a sua rede de apoio familiar ali mais próxima. Um exemplo seria um quase afogamento ou, uma perda de um familiar, e a gente trata o luto individual dessa forma. Quando a gente fala de trauma coletivo, em que afeta grupos inteiros, ele vai envolver perdas compartilhadas, perdas de vidas, mas perdas de referências, perdas de casas, perdas do parque que a gente estava acostumado a ir no final de domingo. Então, gera um sentimento comum de dor, de luto, de desesperança naquele momento. A gente poder identificar, e até para que as pessoas tenham esse sentimento de pertencimento, né, de assim, não sou só eu que estou passando por isso, existe um grupo passando por isso, é interessantíssimo para que a gente possa estar evitando o luto complicado, para que a gente possa estar daqui a pouco enfrentando, transtornos de estresse pós-traumático. Esse primeiro momento de entender que as pessoas estavam passando por isso e que era legítimo, né, que fazia sentido que elas estivessem vivenciando essas emoções, passando por esses sentimentos, é importantíssimo que enquanto profissional, a gente que estava lá atendendo pudesse estar de alguma forma norteando para que as pessoas se sentissem ao menos, eh, podendo sentir, né, e não precisando daqui a pouco. A gente fala muito sobre o conceito de resiliência, né, a resiliência que a gente fala é justamente a gente poder enfrentar as emoções que fazem sentido naquele momento, para que a gente possa ir, forjando ali a nossa fortaleza emocional e mais adiante conseguir estar enfrentando e encontrando outras formas de caminhar depois de um evento que certamente não volta a ser como antes, né, a gente se transforma. Tanto as vítimas diretas quanto as vítimas indiretas se transformam a partir de eventos como esse, infelizmente, que ocorreu com o nosso povo gaúcho. Tu vai falando, eu vou agenciando, tá? Sobre resiliência, né? A gente estava discutindo aqui antes do programa começar, que talvez essa palavra ela tenha entrado, claro, eu mencionei mais cedo, né? Eu venho de uma escola da psicologia que resiliência era um tema da, da engenharia, né? A gente não utilizava isso naquele momento. Mas também entendo que conforme a gente vai desenvolvendo novas formas de atuar, algumas palavras novas também vão se enquadrando no contexto. Entendo que resiliência é uma palavra que ajuda as pessoas a compreender certas formas de como nós estamos falando, o que nós estamos querendo dizer. No entanto, a gente tem notado que esse termo também está indo para uma outra via de um positivismo, como tu mencionou, tóxico, né? E aí eu queria que a gente pudesse então contextualizar de que resiliência a gente está falando, para que o público que está nos escutando também consiga ir acompanhando e se localizando com uma forma também de apoio psicossocial aqui de primeiros socorros psicológicos, de oferecer o máximo de informação que a gente pode para as pessoas poderem absorver essa conversa, porque muitas pessoas que estão nos assistindo não são dos primeiros socorros psicológicos, do apoio psicossocial, não vêm das formações de psicologia, de saúde mental. Então, que a gente pudesse transmitir também de que lugar nós falamos quando falamos em resiliência. E no fim das contas não tem uma receita de bolo pronta, assim, né, a dor, ela é legítima, acho que falam muito sobre isso para as pessoas que estão na audiência nos escutando, ela é legítima, mas a dor ela consegue ser transformada, né, então ela passa de um momento em que a gente está ali
tentando entender o que está acontecendo, para que a gente possa ir aos pouquinhos fortalecendo essas vítimas, esses sobreviventes, né, para que possam estar encontrando novos objetivos, novas frentes de apoio, né. Então fico pensando que é importante, assim, a gente falar sobre resiliência, mas bem nesse contexto, assim, de passar pelo que faz sentido passar. Sempre trago para os meus pacientes, né, que a gente tem esse jogo tem uma frase que fala que a felicidade compartilhada aumenta, né, que a gente, ao dividir uma experiência bacana com o outro, a gente acaba, deixando o outro feliz também. Quando a gente fala sobre dor, quando a gente fala sobre medo, quando a gente fala sobre inseguranças, né, a importância da gente poder compartilhar, ela é tão ou mais, potente, tão ou mais frutífera, porque a gente tende, ao contrário da felicidade que aumenta, a tristeza, o medo, eles tendem a a diminuir, né, a mitigar esses sentimentos. Então a gente dividir a tristeza, a gente acaba se sentindo mais acolhido. Então, tenho percebido que resiliência é acho que a palavra nesse contexto do povo gaúcho, né, a gente percebeu muita gente fazendo o que podia, tirando roupa do próprio corpo para poder ajudar quem estava lá passando necessidade. As pessoas foram se organizando em grupos de WhatsApp, né, onde é que a gente vai levar o quê, o que que precisa em tal abrigo, né, então foi muito, realmente muito emocionante ver as pessoas tentando se ajudar, tentando contribuir nesse momento. Eu acho que a solicitação que a gente tem nesse momento é que as pessoas também possam olhar para si, possam cuidar de si, porque merecem também estar olhando para a sua saúde mental. A gente tem grupos hoje na Cruz Vermelha, de acolhimento, seja de mulheres, de crianças, de idosos, né, todos, esses grupos que vieram lá de trás, com ajuda muito da população, que muitas vezes chegou antes do Estado, para poder organizar momentos, para poder, ajudar as pessoas a minimamente conseguirem ter um alimento. Nesse momento todo, as pessoas não lembravam nem de ir ao banheiro, nem de tomar água. Então essa ajuda de: "Bom, eu perdi tudo, mas eu ainda posso fazer algo", ou "Eu tive aqui, a sorte da minha região não ser atingida, deixa eu ir pra rua tentar ajudar". Foi muito, interessante poder ver o povo gaúcho assim. O que a gente precisa sempre lembrar é que, a partir de ago de desse evento que acontece, embora a gente esteja passando por uma semana de chuvas ainda hoje, né, nesse momento que a gente grava, temos aí algumas complicações pelo estado ainda em relação, em decorrência da chuva. A gente já passou aí mais de ano depois desse evento das enchentes de maio. Então, a importância da gente seguir, atentos às pessoas que passaram por isso. A gente também, porque todos nós estivemos muito envolvidos, os próprios voluntários, né, a gente está ali, atentos à saúde mental, que precisa continuar sendo fortalecida, é o trabalho que a Cruz Vermelha segue fazendo até os dias de hoje. Bom, 1 ano, né, que a gente iniciou os grupos e os atendimentos em apoio psicossocial, e eles seguem, né, primeiro como ferramenta de contenção de primeiros socorros psicológicos mesmo, né, para impedir o agravamento dessa comunidade, e depois como proposta de recuperação. E no meio dessa recuperação a gente tem novos eventos. Eu acho que isso é algo bastante gráfico no Rio Grande do Sul, da maneira como nós estamos manejando com desastres no estado, né? Se a gente pensar um recorte temporal de 5 anos, rapidamente, para a gente só não perder muito o foco da nossa conversa. A gente teve a pandemia, né? A pandemia que atingiu não o globo todo e o Brasil todo, o estado inteiro, né? E me lembro que o Vale do Taquari foi o primeiro epicentro de contaminação por Covid-19 do estado do Rio Grande do Sul, e a gente teve o Vale do Taquari muito noticiado de novo em 2023 por conta das inundações, e agora 2024, né, o ano passado, isso volta também. Mas a gente teve pandemia, 2020, 21, né? 21 e 22 nós tivemos as secas, que atingiu mais de 90% dos municípios gaúchos também. Tivemos as chuvas do Vale do Taquari em 2023, tivemos as chuvas do ano passado, em 2024, né, que causaram inundações e deslizamentos de terra por muitas cidades, 478 pelo levantamento da Defesa Civil, mas a gente tem alguns desastres associados que são esquecidos, né, como por exemplo a dengue,
que acaba aparecendo nesses episódios de inundações e alagamentos, enxurradas, e que vitimou mais pessoas. O ano passado, em 2024, foram 281 óbitos, né, do que propriamente as inundações e os deslizamentos, né? É, e a gente tem também alguns outros fatores que incidem diretamente na saúde mental. Então, o Rio Grande do Sul, a gente pode contextualizar que é um estado que sofre com desastres de larga escala, que atinge 90% do estado há pelo menos 5, 6 anos. Então, a gente está falando de desastres massivos, de larga escala mesmo. Isso claramente a gente já começa a perceber a influência do câmbio climático, da mudança climática, em cima da proporção do desastre, da frequência que esses desastres vão acontecendo. E aí a gente tem o sujeito, a comunidade, a família no meio disso tudo, que passa por quando está num processo de recuperação, passa por outro evento, e aí a gente está manejando com esses sintomas que muitas vezes está vinculado. Acho que, eu não sei, eu ainda não vi dentro de um termo científico e clínico para psicologia essa angústia vinculada diretamente à mudança meteorológica, né? Mas, como a gente está com um trabalho de longo prazo, em que a gente verifica o acompanhamento das famílias que foram atendidas lá no primeiro momento e elas seguem sendo atendidas até hoje, tu percebe algo nesse sentido de angústia quando o tempo muda, né? Quando começa a chover? O que a gente pode pensar de desenvolvimento de sintoma e como o nosso trabalho deve seguir a partir disso? Acho que muitíssimo importante novamente essa pergunta, porque, certamente não há, trégua para o povo gaúcho conseguir se, reorganizar, né. A gente está se reerguendo e aí eu fiz esse comentário porque realmente, antes de vir, olhei as notícias, a gente tem contato com os pacientes, né. E eu sou uma pessoa, vocês sabem, atendo diferentes, estados do Brasil, diferentes países inclusive, mas eu tendo um número bem significativo de pacientes do Rio Grande do Sul. E, com certeza, durante todo esse período agora que já se passaram aí mais de 12 meses, a gente está entrando em julho agora, a gente ainda tem pacientes retratando, referindo sintomas com o barulho da chuva. A gente tem pacientes inclusive que acompanhamos na modalidade individual também dentro da Cruz Vermelha, a gente faz essa avaliação prévia se são pacientes que vão se adequar ao atendimento em grupo, né, vai ser positivo, vai ser frutífero, mas existem momentos que a gente precisa trabalhar o individual, então a gente também tem equipe para poder acolhê-los, e a gente tem, exemplos que mostram as pessoas olhando de em um dia a previsão do tempo, para poder garantir que: "Bom, não vai chover hoje, não vai chover amanhã, não vai chover essa semana", né, de tanto que as pessoas ainda ficam muito impactadas, né. A gente passou por um período, né, de calor, agora que as pessoas conseguiram começar a se reerguer, construir. Eu tenho pacientes que foram montar suas casas novamente, estão recém voltando de abrigos, enfim. Então a gente nota que, a exposição ao trauma foi muito grande, que as pessoas ainda seguem se fortalecendo. Claro que aí vai depender bastante de cada indivíduo, por isso a importância da gente estar muito atenta nas nossas, estratégias, né, de avaliação e de acompanhamento, porque existem pessoas que vão precisar de um acompanhamento ainda maior, por estarem enfrentando, transtorno de estresse pós-traumático, fadiga por compaixão, né, as pessoas que estão sempre atentas e estão sempre buscando ajudar, também tem aí um envolvimento de energia, de riqueza emocional que a gente precisa estar contendo, ajudando, fortalecendo. Então, sem dúvida, a gente ainda nota essa necessidade, e é por isso que o nosso trabalho não para. Nosso trabalho, ele é pontual, ele é no momento que acontece, mas a gente segue dando assistência à população que precisa nas nossas maiores redes, assim, na região metropolitana. A gente tem, trabalhos no interior, a gente tem trabalhos aqui na capital, que seguem justamente para que a gente mantenha essa ideia da saúde mental como prioridade para o povo gaúcho nesse momento. Tá ótimo. Quando tu menciona a fadiga por preocupação, Compaixão. compaixão, fadiga por compaixão, fiquei pensando muito na necessidade que a gente tem de cuidar das nossas equipes, inclusive, né? Porque a Cruz Vermelha é feita essencialmente de voluntários e voluntários com compaixão, que acabam se entregando para esse trabalho. Às vezes a gente precisa retirá-los da operação também, para desenvolver esses processos de autocuidado e de descanso, né? Eu vejo que isso acontece muito, mesmo nas organizações humanitárias, a gente sempre precisa manejar nesse processo de dar limites também de atuação.
né, como um cuidado? A união do povo gaúcho certamente é muito importante. A gente tem, exemplos de como as pessoas se ajudando conseguem diminuir, inclusive riscos de complicação de saúde mental. E eu acho que a mensagem que trago é justamente para que a gente continue cuidando de si, né, estando alerta, é bem isso, assim, a gente não precisa ter nenhuma formação profissional necessariamente, a gente precisa estar presente, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar realmente enxergando o outro, para a gente poder identificar a gente também, identificar os nossos limites, o quanto a gente está bem para continuar ajudando, mas enxergar no outro o que ele de fato precisa, né. Muitas vezes a gente fica, eh mirabolando sobre que tipo de grupo a gente vai trazer e muitas vezes os grupos que a gente mais, se sente com o coração quentinho de participar são aqueles que as pessoas conseguem se sentir ouvidas e validadas na sua dor, por isso que o termo resiliência vem hoje aqui com a gente entendendo que são pessoas que vão passar pelo que precisa ser passado, mas que a gente tem aí uma esperança de que a gente consiga se fortalecer para que, em função de novos eventos ou em função, de necessidade que a vida pode nos trazer, né, esses desastres que a gente sabe que a gente precisa cada vez mais cobrar para que o Estado faça a sua parte, mas que a gente enquanto, trabalho voluntário também sabemos que vamos estar à disposição. A gente mantém aqui o nosso, campo aberto, fico pensando na imensa gratificação que eu tenho em trabalhar nessa instituição, justamente porque a gente tem essa a ideia de olhar para o ser humano como ele é e o que ele precisa que a gente faça por ele. E a gente está à disposição para seguir fazendo esse trabalho com uma equipe bem qualificada, bem bacana, que eu tenho o maior orgulho de participar. Obrigado, Fer, Tá bem. pela tua presença. Obrigada. E vou usar uma frase tua que para mim foi impactante, para a gente pensar também o futuro das ações humanitárias no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, porque é uma perspectiva de que os desastres eles sigam com muito mais frequência, com muito mais força, né, um impacto muito maior, que é o povo gaúcho não tem trégua. Eu acho que isso só reforça a necessidade que a gente tem, não apenas do poder público, mas das organizações do terceiro setor, das organizações humanitárias internacionais, como é o caso da Cruz Vermelha, e de outras organizações do segundo setor, indústrias, empresas, setor produtivo do Estado, do país, em se envolver cada vez mais em projetos de resiliência de comunidades, resiliências de cidades, de resiliências de setores, para que a gente construa uma cultura de gestão de riscos e prevenção e mitigação do que uma cultura que a gente já tem muito bem estabelecida, que é de resposta a desastres. Quando a gente responde a desastres, a gente já está respondendo a danos causados. Então, essa tua frase para mim fica muito marcada, que a gente precisa constituir um novo paradigma, uma nova cultura da maneira como nós gerimos risco no Brasil e no Rio Grande do Sul. Justamente para trazer prevenção e promoção de saúde mental para o povo gaúcho. Obrigado, Fer. Obrigada, querida. No próximo episódio, a gente tem a participação da nossa coordenadora de saúde comunitária, que é a Aline Missel, e a gente vai dar seguimento a essa conversa que a gente iniciou com a Fer, né? Porque saúde e saúde mental estão profundamente integrados, e a gente vai falar sobre outras ações que a Cruz Vermelha realiza dentro da perspectiva de saúde, como o programa WASH, que é um programa de água e saneamento, um programa de prevenção a doenças como dengue também, e outras atividades que a gente tem realizado desde o ano passado, são atividades extensas, são programas que estão muito bem estabelecidos na nossa organização. Te espero lá.